rebaixou o Petrobras, né, Brondi? Exatamente, Medina. A gente viu várias casas, né, fazendo esse movimento, né, de compra para neutro nos papéis preferenciais e ordinários da Petrobras, justamente porque está surgindo uma incerteza muito grande em quem será, por exemplo, o presidente da companhia nos próximos 4 anos, nos próximos anos. Também surge uma incerteza muito grande em quem vai ser o ministro da Economia. Vai ser um nome político ou vai ser um nome técnico? Lula ficou do lado do Meirelles, né, durante toda a sua campanha, mas já está saindo notícias aí que está abalando o mercado, né? Inclusive, nesse exato momento, o Ibov cai 2, o S&P 500 sobe 1. Então, realmente, o mercado ele descolou do exterior justamente porque existe uma incerteza muito grande sobre quem serão os ministros de Lula e sobre como Lula deve gerir aí o seu governo nos próximos 4 anos. Isso traz uma diferença muito grande para as estatais, né? A gente vê Petrobras caindo 3% hoje. Na semana passada, né, o Goldman Sachs ele fez sua revisão aí de compra para neutro nos papéis da companhia, saiu ali do alvo de R$ 35,00 agora para o alvo de R$ 31,40, então realmente é uma diferença muito grande, né, visto que existe essa incerteza política em torno aí da empresa. Semana passada a Petrobras inclusive divulgou aí que vai distribuir, né, dividendos de R$ 3,35 por ação. Quando divulgou essa medida, quando divulgou aí essa opcionalidade, né, por distribuir os dividendos, o Ministério Público já entrou, já disse que vai investigar a legalidade da distribuição de dividendos. A Gleisi Hoffmann postou no Twitter que não era de acordo, depois o Ministério Público veio e falou isso. Então o mercado já está vendo, nem assumiram ainda. E já tem toda essa interferência, o Ministério Público já fala uma coisa dessas logo depois desse anúncio, com o Twitter da Gleisi Hoffmann de manhã. Então, o que é que passa na cabeça do investidor, principalmente o gringo? Nem entrou ainda e já tem essa interferência toda, o Ministério Público já entrou para investigar. Então, assim, o que é que o mercado está lendo, né? Se já está interferindo agora, se já existe uma certa interferência agora, que a gente já vê o Ministério Público querendo investigar dividendo, imagina quando assumir. Então, o Twitter da Gleisi Hoffmann, inclusive, falou, né, que a Petrobras tem que servir o povo brasileiro e etc. Enfim, o maior acionista da Petrobras, né, é o governo brasileiro. Então, esses dividendos é para o governo. Então, pagando justamente os acionistas, que é o governo brasileiro. Então, realmente, o PT ele defende uma ideia, né, mais de Estado maior, uma ideia de que não deve ter dividendos. Automaticamente, o mercado precifica isso nos papéis da companhia, né? Semana passada, a Petrobras veio com um resultado bom no terceiro trimestre. O consenso ali era de lucro líquido de 47 milhões, a Petrobras veio com 46 milhões de lucro líquido, então já veio bem, né, em relação aí, principalmente ao ano de 2021. No ano de 2021 foi 40% abaixo o lucro líquido, então realmente a Petrobras mostrou um desempenho muito forte esse ano, principalmente no primeiro e segundo trimestre, né, que foi ali quando a gente viu o Brent em $120 aproximadamente. Então realmente a Petrobras lucrou muito com isso, se deu muito bem no terceiro trimestre, quer distribuir dividendos, mas o novo governo que está entrando, ele não defende essa política, e com isso, né, o mercado está começando a precificar uma possível maior interferência do governo nas ações, na empresa, e consequentemente isso se reflete nas ações. Então, para você aí, investidor da Petrobras, tomar cuidado, né, principalmente nesse momento, porque realmente a gente não existe uma incerteza muito grande com quem será, né, os ministros do Lula e também quem será o presidente da Petrobras. Isso a gente vê claramente hoje. A gente vê o Ibovespa caindo 2% e lá fora subindo 1%, 1,31%. Então, realmente, hoje isso está fazendo mais preço, não estava fazendo antes. Antes o mercado estava ali comprando a ideia de que Lula fosse colocar um ministro técnico, né, fosse optar aí por escolher alguns nomes técnicos, tanto para o ministério quanto também para a presidência. Agora o mercado ele já está precificando aí realmente um nome mais político. Então, isso faz com que afaste fluxo do Brasil e, consequentemente, né, as blue chips, principalmente as estatais, né, Banco do Brasil e Petrobras, sofrem um pouco mais do que as outras empresas que a gente tem no Ibovespa. Mas eu separei aqui, Medina, o gráfico da Petrobras
para a gente ver como é que os papéis preferenciais eles estão reagindo, né, nesses últimos dias, até para mostrar visualmente aí para o investidor. Então, no gráfico aqui, a gente pode ver claramente. Quando, na época da eleição, né, que foi justamente nessa época aqui, nessa semana aqui, a gente falou, a Petrobras ela deve ficar mais lateralizada, aqui nessa região dos 32,60 e 34,50, até se definir o novo presidente da República. Então, aqui no programa eu citei, se for o Bolsonaro, com certeza deve romper aqui essa região de resistência dos 34,50, porque aí o mercado afasta mais aquela ideia de que vai ser realmente aí um presidente mais estadista, né? Um presidente que vai interferir mais aí na Petrobras. Eu acredito que meu gráfico está travado aí, Andrezão. Pois vamos dar um... A gente pode dar um refresh aqui, o Bronze. Se quiser eu dou um refresh aqui. Boa, dá um refresh porque até Petrobras está perto das mínimas. Inclusive a gente ouviu o sinal aqui do Ibovespa atingindo a mínima do dia. Tá caindo agora 2,20%, 115.557 pontos, a mínima de 115.541 pontos para o Ibovespa, renovando a mínima do dia. E Petrobras perto de uma queda de 4%, o Bronze. Então a gente pode trazer aqui para vocês que daqui a pouquinho a gente acerta o seu gráfico para mostrar a respeito sobre como que tá a Petrobras e como fica essa projeção do Goldman Sachs, a estimativa do Goldman Sachs, a estimativa também do momento, só trazendo aqui para o nosso ouvinte. Já os papéis ordinários de Petrobras também recuam fortemente, queda de 3,75%, nesse momento é a R$ 30,51, mas eu vejo aqui que muitos ativos estão atingindo a sua mínima do dia. Os papéis de Eletrobras, por exemplo, atingiram a mínima de R$ 49,19, queda de mais de 4,5%, mínima para os papéis de Eletrobras também, que ajudam a arrastar por pontos o Ibovespa nesta segunda-feira. A maior queda do dia segue sendo nos papéis das educacionais. Dux e Cogna. Dux caindo 9,05%, R$ 14,88, e Cogna queda de 8,10%, R$ 2,95 para os papéis de Cogna. Os papéis preferenciais de Alpargatas novamente entre as maiores quedas do dia. Na sexta-feira, depois dos resultados do terceiro trimestre, já tinha caído mais de 14% e hoje cai em 7,83%, R$ 17,41. São alguns dos destaques do mercado para você. Bom, ô Bronze, voltando aqui para o seu gráfico, atualizando o cenário para a gente ver as mudanças nas projeções, ô Bronze, a respeito de Petrobras. Sim, perfeito. Voltando aqui, Medina, a gente vê agora, novamente, né? Eu falei, a gente comentou aqui na semana da eleição, né? Que foi justamente essa semana aqui em que o papel ele ficou mais travado nos 32,60 e 34,50. A gente tinha falado nessa época aqui, né, de que o papel ele devia ficar um pouco mais travado aqui até definir o novo presidente da República. Se fosse o Bolsonaro, com certeza, o papel ele teria uma reação mais positiva, né, mas como foi o presidente Lula, né, em que realmente o mercado ele não sabe qual vai ser a postura nos próximos meses, já teve aqui aquele escândalo, né, no PT, no Petrolão, etc. Isso traz um pouco mais de incerteza no mercado. Não quer dizer que vai ser um governo ruim, mas o mercado ele fica mais incerto. Então, o investidor, quando ele vai operar, ele opera com mais segurança. Ou seja, ele retira um pouco o capital ali, até ver qual vai ser a definição. Não quer dizer que vai ser um governo ruim, mas o mercado ele se protege. E ele se protege como? Retirando o seu dinheiro, guardando um pouco o seu dinheiro, né? Fugindo um pouco desse risco que existe, né? no curto prazo, para ver qual vai ser a definição. Então ainda não definiu o presidente da Petrobras e também não definiu os ministérios, o mercado reagiu para baixo, né? Então rompeu aqui essa região dos 32,60, que era uma região de suporte forte no papel, veio aqui nessa média móvel de 100 períodos aproximadamente nos 24,74, a média móvel exponencial, né, nos 24,74, resistiu aqui um pouco a essa média móvel, né, uma média móvel importante de 100 períodos, mas não conseguiu, né, na última sexta-feira rompeu com toda essa história dos dividendos, anunciou os dividendos, depois o Ministério Público entrou com ação, investigando se era legal ou não. Isso o mercado já viu como uma possível interferência já do novo governo, então o mercado já reagiu para baixo de novo, então rompeu aqui essa região da média móvel nos 24,74, rompeu aqui a região dos R$29, que também é uma região de suporte forte no papel, rompeu essas duas regiões e agora
está indo em direção à média móvel de 200 períodos, nos 26,74. Então, a gente tem aqui a média móvel exponencial, né, dos 26,74, a média móvel de 200 períodos, e outra média móvel que até o Beida gosta mais, né, que é a média móvel aritmética, né, dos 200 períodos aqui na região dos 26,14. Então, essa região dos 26 é uma região forte de compra. Ô, Bruno, só para você voltar aqui, Sim. qual que é a diferença dessa média móvel para essa média móvel aritmética? O que muda? Perfeito. A média móvel aritmética, ela não leva em consideração os últimos dias com mais força. A média móvel exponencial, ela leva em consideração os últimos dias de negociação com mais força. Então, ela coloca um maior peso nos últimos dias. Então, por exemplo, os movimentos que a gente viu nos últimos dias de mais força da Petrobras, ele está mais registrado na média móvel exponencial e não na média móvel aritmética. Essa é uma diferença básica, pequena. Muito trader gosta de usar a média móvel aritmética, alguns outros gostam de usar a média móvel exponencial. Muda pouca coisa. A gente pode ver aqui até essa variação, né? 26,14, 26,74. É aproximadamente ali, bem próximo da outra. Vai do trader, né? Vai do seu operacional aí, de como você gosta de operar. Mas pelo que a gente vê aqui, Medina, o papel ele agora se aproxima de uma região importante. Essa média móvel de 200 períodos, ela deve realmente causar uma certa resistência aí na Petrobras, né? A Petrobras, os papéis, né, eles devem encontrar uma maior resistência aqui de romper essa região para baixo. Então, essas médias móveis devem fazer um suporte maior no papel. A gente viu que essa região dos 26, né, 26,74, 26,50, já foi uma região de resistência no papel, ou seja, uma região em que tinha mais vendedor do que comprador, e agora, né, essa região de resistência deve virar uma região de suporte, visto que essas duas médias móveis aqui de 200 períodos, né, exponencial e aritmética, estão localizadas nessa região, dos 26,74, 26,14. Então, para você investidor que está pensando na ideia de entrar na Petrobras, né, comprar numa média móvel de 200 períodos costuma ter bons frutos, né, costuma dar bons frutos. Porém, vale lembrar aqui, né, que realmente esse movimento do governo de colocar nomes políticos, por exemplo, pode realmente trazer o papel ainda mais para baixo. O mercado está precificando a incerteza, mas imagina uma certeza maior de que realmente vai ser um nome político. A gente não sabe como o mercado vai reagir. Na análise técnica, média móvel de 200 períodos costuma ser um bom ponto de compra, visto que um suporte ali é uma região onde investidores compradores costumam agir mais do que investidores vendedores. Mas a gente tem toda essa insegurança, toda essa incerteza aí de como realmente, de quem vai ser, né, os ministros do governo Lula, quem vai ser o presidente da Petrobras. Então, existe toda essa incerteza atrelada a esse papel. Então, é bom você, investidor, ficar com cuidado aí, né? Ter cuidado. Você que já tem posição no papel, montou posição aqui nessa região, talvez possa ser um bom momento aí para você fazer um preço médio, não sei, talvez um bom momento para fazer aí uma compra do papel num movimento mais barato, né? Num preço mais barato, mas vai depender muito do seu operacional. Se você, por exemplo, opta por comprar aqui e o papel, e vem um nome político e o papel desaba, então aí você não vai operar análise técnica sem um stop, tem que ter stop. Então, para colocar um stop aqui, por exemplo, talvez um pouco abaixo dessas médias móveis, né? A gente viu aqui a média móvel, tanto aritmética quanto exponencial, na região dos 26,14, coloca um stop nos 25,50, 25,99, não sei, vai depender muito aí do seu operacional, se você confia muito em média móvel ou não, mas realmente, a média móvel de 200 períodos, o papel ele deve ter uma maior dificuldade para cruzar ela para baixo, então o papel ele deve ficar um pouco mais travado aqui, principalmente sem o nome. Sem o nome, a gente deve ver realmente um papel mais travado aqui nessa região, Medina, dos 26,90, 26,74, 26,14, né? Que são regiões em que tem essa média móvel, essas médias móveis de 200 períodos e que deve realmente trazer um maior suporte para o papel nos últimos dias. A gente tem Goldman neutro em 31,40, então, lembrando, esse alvo é para o final do ano de 2023, então o Goldman está vendo a Petrobras em 31,40 no final do ano de 2023, o TC Matrix em R$40 e o Itaú BBA em R$39. Mas todos neutros, todos neutros, então nenhum banco aí está indicando compra, né? Visto que essa volatilidade tá imensa, né? Enorme, até a gente ter uma definição do nome, realmente fica muito difícil
esses analistas indicarem uma compra num ativo como esse, né? Um ativo que é muito influenciado pelo governo brasileiro, né? O governo brasileiro, ele vira e mexe, ele muda tudo. A gente viu, por exemplo, o presidente Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras várias vezes. Então, realmente, existe muita interferência, mas a gente tem que lembrar do nível da interferência, né? O presidente Bolsonaro queria ali realmente um presidente que compactuasse mais com as ideias de reduzir o preço da gasolina por um tempo, visto que as eleições estavam bem próximas, etc. A gente tem, entrando no governo novamente, um partido que já tem histórico de uma certa corrupção na Petrobras. Então, isso traz uma incerteza maior para o papel. Não significa que vá ter tudo de novo, mas tem uma incerteza maior que precifica o papel para baixo, e até a gente tem uma definição de nomes, se vai ser um nome técnico, um nome mais político, o papel ele deve ficar realmente um pouco mais pressionado, né? Então, essa região aqui dos 26,74, 26,14 é uma região importante, é uma região em que os compradores eles devem agir com mais força, principalmente até, né, a gente não ter a definição do nome. Com a definição do nome, a gente vai ver se o papel ele vai conseguir, né, voltar aqui para essa região dos 29, que é um movimento provável se for um bom nome, ou se vai realmente romper essas médias móveis de 200 períodos e aí buscar a região dos 21,50, né? Região que já foi aí uma região de suporte no papel em junho de 2022, junho desse ano. Então, a gente vê a média móvel aí, né? Inclusive, estava bem próxima aqui nessa região quando era de suporte. Então, fica ligado, né? Vamos ficar ligado ao noticiário político aí. Acho que é a grande notícia do momento, né? Uhum. Justamente esses ministros aí, o mercado esperando muito por isso. O movimento que a gente vê hoje é muito claro, né? O Ibov caindo 2,27. Na mínima, hein, Brondi? 115.478. Até definir o nome vai estar muito pressionado, né? A gente vê o exterior subindo 1,31, no 0,95, Nasdaq subindo 1,17. Então, realmente, o Ibovespa muito pressionado aí, justamente porque está saindo na mídia nomes políticos. E o mercado não gosta disso. Pois é, e o dólar futuro você também escutou o sinal. Chegou na máxima de R$ 5,194, agora está 5,19 cravados. E o Ibovespa renovando suas mínimas, 115.381 pontos para o Ibovespa. Agora há pouco também o índice futuro também registrou a mínima de 116.660 pontos. Também está caindo mais de 2%. E os papéis preferenciais de Petrobras caindo mais de 4%. Obrigado, viu, Brondi? Vamos acompanhar até o fechamento de hoje, como que fica o mercado. Um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, Medina, grande abraço, Bia, ouvinte, e até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.